Muito bom dia, pessoas bem carregando. Muito bom dia, pessoas bem nutridas. Essa é a primeira live às 7h49. Agora teremos essa sequência de lives. Antes eu fazia as lives às 8h49, mas a partir de hoje começaremos aí as nossas lives matinais. E a ideia dessas lives é a gente trocar, vocês perguntarem, tirarem as dúvidas de vocês e sempre eu vou colocar, sempre que possível, algum tema mais perguntado na caixinha de perguntas como principal. A gente conversa primeiro sobre esse tema e depois eu respondo todas as dúvidas de vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu quase não consegui conectar porque aqui choveu muito, não sei aí na sua região. E a internet está super intermitente. Aqui é assim, gente, bateu um vento, choveu, para de funcionar. Olá, Dani, bom dia. Ana, Ama, Ama Riago, bom dia. Bom dia, Glória. Sei que tem algumas pessoas que já me conhecem, já acompanham o meu conteúdo. Para você que é novo, nova por aqui, coloca se você sabe o que é síndrome fúngica, se você já entendeu como que é feito o diagnóstico da síndrome fúngica, o conjunto de sinais e sintomas, porque eu sei que isso gera muita dúvida, várias pessoas ficam em dúvidas em relação a sinais e sintomas também, e aí no final da live eu tiro essas dúvidas também. Espero que tenha sido ótimo o final de semana de vocês, que vocês tenham descansado. Eu sou de São Paulo, mas estou em Florianópolis. Rê, bom dia. Muitas pessoas vão perguntar, você atende online? Sim, gente, todas essas informações estão no link do perfil, tá bom? Quando vocês quiserem tirar qualquer dúvida da região, qual é o atendimento, tem um link no perfil aqui que eu esclareço. Então vamos lá conversar sobre frutas. E aí, quem já tomou café da manhã hoje? Começou o dia de vocês tomando café da manhã? Eu, eu ainda não, porque ontem a minha última refeição foi por volta das 9 da noite. Então não tem como ter fome se eu comi 9 da noite e ainda são 8 da manhã. Não deu nem 12 horas aí de jejum. Jejum natural, tá, gente? Isso não é um jejum, vou programar um jejum. Algo que é natural, fisiológico do corpo. Então vamos lá. Frutas. Muitas pessoas têm dúvidas quais frutas podem ser consumidas ou não na síndrome fúngica. Melão pode, melancia pode. Qual é a fruta? Como que a gente identifica uma fruta que não favorece o quadro? Primeiro a gente tem que entender que fungo é natural do corpo. A gente não tem como zerar fungo, apagar o fungo do nosso corpo. O que a gente pode fazer é viver em equilíbrio com esse fungo. Então, as frutas não são causadoras da síndrome fúngica. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa, por exemplo, que desenvolveu a síndrome fúngica porque comeu muita fruta, tá? Não. O que leva a pessoa a desenvolver a síndrome fúngica é um problema no sistema imunológico, tá? O corpo dela, ao longo da vida, ficou ali com o sistema imunológico enfraquecido ou super estressado. E por isso, essa pessoa desenvolveu o quadro de síndrome fúngica. Todos nós podemos desenvolver, tá, gente? Isso é algo muito comum, homem ou mulher, não tem gênero. A questão é a seguinte, sobre as frutas, tá? Começando pelas frutas secas. Eu sei que a gente está num mês aí que tem bastante frutas secas. Por todo lugar que a gente olha, tem fruta seca por conta de preparações, panetones e tudo mais. A fruta seca, quando você desidrata a fruta, você tira a água dela, ela dura mais tempo em prateleira, vocês concordam? Quanto mais tempo um alimento dura em prateleira, dependendo de onde ele está, a situação desse alimento, mais risco tem por contaminação fúngica. Porque o fungo ele cresce num ambiente que favorece ele é consumidor de matéria orgânica. Matéria orgânica são os alimentos, então ele cresce num ambiente que está favorável. E quando você tem fruta seca ali muito tempo a granel ou dentro de saquinhos, há maior risco de ter fungo naquelas frutas, tá? A maior parte das frutas secas tem sim fungo. Nossa, Sheila, sempre teve? Sim, sempre teve. Só que um corpo, um sistema imunológico que está forte, está funcionando super bem, ele consegue combater, eliminar as substâncias tóxicas. Não toda, uma parte, grande parte dela.
Só que com o passar da vida, a gente não está envelhecendo, a cada dia nós estamos ficando mais velhos, e aí a gente mantém o mesmo padrão de alimentação. Na fase da adolescência, na fase ali dos 20 anos, na fase dos 30, continua comendo a mesma coisa. Se você olhar o prato do teu pai e da tua mãe, você vai perceber que eles comem praticamente a mesma coisa. Então mantém o mesmo padrão de comportamento. E aí a pessoa continua com aquele mesmo padrão de consumo de fruta, e aquela fruta que está contaminada com fungo e vai estocando essas toxinas, são chamadas de micotoxinas, tá? E a pessoa vai tendo um estoque dessas toxinas no corpo. Chega uma hora que o sistema imunológico não responde mais, ele fica debilitado, tá? Então esse é o primeiro ponto. As frutas secas têm um maior risco de ter contaminação por fungos. Claro que eu não tenho como afirmar que todas as frutas, mas como a gente sabe como que é a produção dessas frutas, o tempo que a fruta fica ali em prateleira, o ambiente que favorece, porque normalmente onde tem fruta seca tem açúcar também. Ixi, o fungo ali ama, é um ambiente ali perfeito para o crescimento de fungos, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, as frutas frescas, as frutas tradicionais. Então, as frutas que a gente mais consome, que eu vejo as pessoas mais consumindo, tá? Limão, laranja, mexerica. Esse grupo específico, ele estimula mais a produção de estaminas no corpo. Então, favorece, ele tem um potencial ali alergênico. Por isso que no tratamento de síndrome fúngica, esses rituais de tomar água com limão, de limão todos os dias, esse tipo de fruta, não estou falando todas as frutas ácidas, estou falando desse grupo específico. Esse grupo de frutas não favorece. Claro que há outras frutas que podem estimular essa questão da estamina, mas se a gente tirar todas as frutas, tem pessoas que querem fazer esse tipo de protocolo. Ah, Sheila, eu quero tirar todas as frutas. Mas como eu disse aqui no começo da live, não é a fruta que causa síndrome fúngica. Se você tira a fruta, você vai acabar ficando desnutrida, você quer eliminar o invasor, mas aí você vai danificar o hospedeiro, que nós somos o hospedeiro. Então não faz muito sentido, vocês concordam? Ficar desnutrido para tentar zerar algo que não pode ser zerado. O que a gente tem que fazer é equilibrar um corpo que está aí em disbiose, porque simbiose é o equilíbrio, disbiose é o desequilíbrio, tá? Então esse grupo aí das frutas, do limão, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Vão colocando aí um joinha, comentando para eu entender se está claro, se eu tenho que explicar de outro jeito, vocês vão falando, tá bom? Então, esse grupo específico não favorece o quadro, porque é um grupo que as pessoas repetem muito, come com muita frequência e por conta de influência, de ver pessoas fazendo esse tipo de ritual, porque nós gostamos de ser estimulados, nós gostamos de nos espelhar em outras pessoas. Então, acaba vendo a pessoa fazendo um ritual, vou fazer um shotzinho, vou colocar o limão, e vai lá e todo dia faz essa sequência com a mesma fruta. E isso sim pode estimular essa questão aí da estamina. Tem duas outras substâncias aí também que favorecem essa questão do potencial alergênico. E para um intestino que está debilitado, então você colocar ali a mesma fruta, a mesma repetição, essa produção de estamina, não vai favorecer, tá? O intestino, quando ele não está favorecido, é como se ele tivesse assim, ó, cheio de eu não queria usar a palavra de novo infiltrações, porque eu sempre uso essa palavra da infiltração da parede, mas é cheio de infiltração igual a parede da tua casa. Então, qualquer coisinha ali pode passar. Qualquer coisinha pode passar quando a gente está com o sistema imunológico debilitado, com o intestino que não está muito bom, tá? Só resgatando sempre. O que não deixa o intestino ficar bom? É ao longo da nossa vida a exposição que a gente tem a certas medicações. A medicação é importante, ela tem um papel na nossa saúde, ela salva vidas, mas tem momentos que a gente foi estimulado a utilizar medicações como antibióticos, anticoncepcional, o grupo do omeprazol e assim por diante, e isso que leva também, tá? Além de outras coisas, a ficar ali o intestino com essas infiltrações, que são os gatilhos para a síndrome fúngica, tá? Então, os gatilhos. Então, grupinho aí do limão é por isso, tá? Não são todas as frutas cítricas, não são todas as frutas ácidas, tá? É esse grupinho do limão específico que não favorece o quadro, tá bem? Outro grupo de frutas, eu vejo aqui que vocês estão perguntando, melancia pode, melão pode, as frutas mais doces podem?
não é a questão da fruta ser doce que ela vai interferir na síndrome fúngica, tá? Não é essa a questão. Porque a fruta doce, vamos supor, a manga agora que vai entrar, o verão, principalmente no Nordeste, porque depende da sua região, que a gente está falando aqui nível Brasil. Vocês estão, uma galera pode estar no Norte, outra no Nordeste, eu estou aqui no Sul. Aqui no Sul, eu não peguei ainda quais são as frutas que são mais consumidas. Eu não identifiquei. Eu sei que tem uma plantação de mirtilo no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul? Não, eu acho que é aqui perto. Eu estou tentando descobrir onde é, porque eu queria ir até lá. Mas eu não identifiquei assim quais são as frutas padrão aqui. Eu sei que tem um pé de mamão aqui do meu lado, então a terra é fértil para mamão. Mas dependendo de cada região que você tá, vai ter um grupo de frutas que vai favorecer mais o crescimento dessas frutas, que o solo estará mais fértil, que esse grupo de frutas vai ter mais nutrientes. Então, um solo mais fértil quer dizer que essa fruta vai ser mais rica em nutrientes. Então, o grupo, por exemplo, da manga, tem gente que tem pavor de comer manga porque é doce, não sei o quê. Não é ela que vai causar síndrome fúngica. Ela é uma fruta nutritiva, ela é uma fruta que vai ter ali beta-caroteno, substâncias, vitamina C ali, que vão ajudar o seu corpo a se recuperar. Aquelas frutas que fazem parte do tratamento que a gente tira durante um tempo para você não favorecer o processo de alergia ou de fermentação, é um grupo muito específico. As outras frutas podem ser consumidas, tá? Igual ontem eu coloquei no post que essas frutas mais doces, elas não matam muito a fome. Elas se encaixam melhor como sobremesa, como uma fruta para acompanhar uma bela de uma salada. Se você gostar, eu amo comer fruta com salada, as frutas como vitamina e assim por diante, certo? Então, continuando aí as frutas que não favorecem o quadro de síndrome fúngica. O grupo uva. Aí sempre me pergunta, Sheila, uva entra suco? Entra, gente. Entra, tá? Então, sempre tem essa dúvida. Não pode a uva, pode uva passa, pode suco. Gente, uva é uva, tá? E por que não pode a uva? A uva não fermenta bem, por isso que a gente toma um belo de um vinho? Então, esse é um dos principais motivos. Como é uma fruta, é nutritiva, tem resveratrol, tudo mais, a gente não tira os méritos da uva, mas para a terapia nutricional, porque síndrome fúngica, a gente precisa fazer uma terapia nutricional, passo a passo do tratamento. Data para começar, data para terminar. Não quer dizer que você vai manter esse padrão para sempre, porque essa é uma questão. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não vou poder consumir o limão nunca mais na minha vida. Não, é uma terapia nutricional, é um período que você vai fazer, você vai seguir um passo a passo, tem o passo a passo do tratamento, no método com a minha mentoria e no e-book que tem um método por escrito, tá? Essa é a diferença. E você seguindo esse passo a passo, depois você pode tomar o seu vinho, você pode comer a sua uva. Aí a decisão desses alimentos você vai perceber e você vai entender qual o seu corpo te dá uma reação, causa mais fermentação, você vai identificar isso, tá? Então, com o tempo, seguindo o passo a passo, você percebe isso. E aí o grupo da fruta que entra a uva passa, o vinho e tudo mais, essa questão da fermentação. Como é uma fruta que fermenta muito, muito fácil, é favorável para esse processo, se você está com um intestino que tem um super crescimento de fungos, porque, gente, lembra que síndrome fúngica, por mais que você tenha uma queixa, vamos supor, dermatite na cabeça, candidíase vaginal, micose, onde começou o seu processo, onde seu corpo despertou o processo, começa no intestino. O crescimento do fungo é no intestino e aí ele tem a translocação para partes do corpo. Cada hora você pode sentir numa parte diferente. Então, passou 2 anos, porque tem gente que tem síndrome fúngica há mais de 5 anos. Eu sei que eu estou resgatando algumas informações, misturando aqui com a questão das frutas, mas é para entender todo o processo, como que isso acontece. Então, às vezes o seu quadro começou há 5 anos e a primeira queixa que você teve foi uma questão de uma micose na pele, um exemplo. Aí depois começou um quadro, um exemplo de candidíase, isso foi um caso de mulher, homem também pode ter candidíase, tá? Aí despertou uma micose, fala, é só uma micosezinha na unha, né, deixa isso pra lá. Não, gente, isso é sério, isso é grave, isso é um sistema imunológico enfraquecido. O seu batalhão ali está enfraquecendo, tá? Então,
Então, nessa fase da terapia nutricional, é importante seguir o passo a passo, porque você vai restabelecer esse batalhão, você vai fortalecer. E aí, depois que você fortalecer, você pode consumir os alimentos aí que você se sentir bem, tá bem? Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aqui as dúvidas, perguntem para eu entender se eu não falei de alguma fruta, se tem alguma fruta que você tem dúvida, ou se tem alguma pergunta, pode perguntar fora do tema, que no final da live eu respondo também, tá? E aí a questão da maçã, tá? A maçã é uma outra fruta que, assim como a uva, ela fermenta fácil, por isso que a gente faz vinagre de maçã, eu ia falar vinagre de álcool, vinagre de maçã. Não quer dizer que ela é a vilã, assim como a uva, assim como o limão, mas tudo aquilo que tem um potencial alergênico para quadro de síndrome fúngica, tá, gente? Não mistura outros tratamentos, não mistura. Aqui a gente está falando de síndrome fúngica, tá bom? O grupo da maçã, por conta do ácido, o grupo da maçã que eu digo é todos os tipos de maçãs. Quando você consome a maçã, ela tem uma substância chamada ácido tartárico. Quando você ingere, principalmente se você está sem comer, causa ali uma bela de uma fermentação se há crescimento fúngico em um nível maior. E aí você sente como se fosse um buraco, uma sensação assim, nossa, parece que eu não comi nada. Você pode fazer esse teste, tá? Se você tem dúvidas aí, se você está com crescimento fúngico, esse teste também pode funcionar para você. Claro que tem que avaliar sinais e sintomas, que são aqueles que eu sempre coloco aqui no perfil e tá nos stories também. Tá pausado o vídeo, gente? Tá pausado? Coloca aqui pra mim se tá pausado ou não. Pra mim tá normal, eu tô vendo vocês comentarem. Voltou, gente? Coloca aqui se voltou o vídeo. Tô esperando vocês comentarem pra me avisar se voltou ou não. Voltou? Tá funcionando? Acho que voltou, né? Então vamos lá. Eu vou colocar a minha internet, e vou tirar do Wi-Fi, porque eu acho que o problema está no Wi-Fi. Pronto, eu coloquei na minha internet, acho que vai ficar melhor aqui, tá? Então vamos lá. Então a maçã, a mesma coisa que o grupo da uva, tá, gente? Essa questão da fermentação. Então, a seleção de frutas que são feitas para o tratamento da síndrome fúngica é levando em consideração esses dois pontos. Você não pode ficar tirando todas as frutas da sua alimentação, porque há uma conta do consumo de fruta e vegetal que você precisa bater todos os dias. Somando, tá? Fruta, verdura e legume, não é só fruta. Então, você soma fruta, verdura e legume, é uma conta aí por volta de 400 gramas que você precisa bater todos os dias. E aí, se você vai lá e corta vários alimentos, você dificulta esse processo de você bater essa conta, tá? Abacaxi, Nana, aquilo que eu não cito é porque você pode consumir, tá? O abacaxi não tem problema nenhum de processo alergênico, de fermentação. Você não faz vinho de abacaxi, você não faz vinagre de abacaxi, porque ele não tem esse potencial, esse perfil, tá? Pelo contrário, ele é um alimento que ajuda no processo digestivo. O miolo dele é para isso. A gente come o miolo do abacaxi para ajudar a digestão por conta da bromelina, tá certo? Eu não sabia que a internet estava ruim, gente, senão eu tinha colocado meu Wi-Fi antes. Eu falei aqui bateu uma ventania ontem, chuva, não estava funcionando nada. Eu acordei hoje e vi que estava sem internet. Eu falei assim, nossa, não sei nem se vai dar certo de fazer a live, tá? Então, algumas pessoas confundem o tratamento da síndrome fúngica porque elas pegam uma tabela pronta chamada FODMAP na internet e querem seguir essa tabela por conta de crescimento bacteriano. E não, síndrome fúngica a gente vai tratar o intestino da mesma forma, só que é uma terapia nutricional específica para isso, não é seguir uma tabela pronta tirando vários alimentos saudáveis, tudo de uma vez, sem você ter um acompanhamento, sem você entender o passo a passo, tá? Você não pode tirar nutrientes totais do corpo, senão você vai eliminar o hospedeiro, você vai ficar mais doente. Como que vai combater um micro-organismo se você vai ficar sem nutriente para defesa? Não faz muito sentido, tá? Tem que tomar cuidado com isso.
Então, gente, é importante levar esses pontos em consideração. Passo a passo de tratamento deve ser seguido. Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando assim: ah, posso colocar isso, posso misturar isso e tudo mais. Se você não segue o método, se você pula etapas, você não tem um começo, meio e fim do tratamento, porque você fica querendo fazer, colocar coisas, seguir várias estratégias ao mesmo tempo. Então, siga um método, siga o passo a passo da terapia nutricional, porque é assim que você consegue entender o que está acontecendo, como que está o processo de eliminação, e aí a gente tem a troca. É por isso que eu dou a mentoria ali dentro do método também. Então é isso. A questão de frutas, eu queria saber quais são as frutas que vocês mais consomem, para ver se eu pulei alguma, se eu não falei. A Jaciara colocou ok, porque vi muitas dietas antifúngicas bem radicais, não tinha frutas. Mata o hospedeiro, né? Eu dou risada porque, gente, é triste. Imagina, você tira a fruta da alimentação, aí a pessoa, o rol ali de vegetais da pessoa, ela fica comendo alface e tomate de vegetal. Fica desnutrida. Aí ao invés de ficar bem nutrida, fica desnutrida. Fruta, gente, é nutrição. Fruta é um alimento regulador, não é carboidrato. Apesar de ter carboidrato na composição, ele é um alimento regulador. E a gente chama de alimento regulador porque você é com ele que o teu corpo funciona. Porque veja só, tem um ciclo que acontece no nosso corpo de produção de energia. De energia não estou falando de gordura. Energia é igual eu estou aqui conversando com vocês sem precisar comer, porque eu estou bem nutrida. Eu consigo pensar, raciocinar, falar, minha dicção funciona, esse tipo de coisa. E para ter essa produção de energia, eu preciso de um grupo de vitaminas do complexo B, para que esse ciclo funcione. E da onde vem isso? Vem do alimento. Vem só de um alimento, principalmente fruta, verdura e legume, tá? Então, se eu fico sem comer esses alimentos, esse ciclo de energia não funciona e eu fico fraca, fico com sensação de cansaço, não tenho aí vontade de fazer as coisas, não tenho vontade de fazer exercício, fico com sensação aí de depressão, sintomas de depressão. A net pausou aqui para mim, mas voltou. Então, se falta nutriente, dá essa sensação de cansaço, de fadiga, dá vontade, é o chamado fome oculta. Então, a gente fica com aquela vontade de querer comer, comer, comer e não passa a vontade. Sabe aquela pessoa que acabou de comer, quer comer de novo, quer comer? Isso é chamado de fome oculta. É quando o corpo está sem nutriente, está faltando nutriente dentro dele e ele fica pedindo para que você coma. Mas é comer um biscoitinho, água e sal? Não, eu sempre achei o cúmulo a gente fazer exame e entregarem um biscoito, água e sal, mas até aí tudo bem. Não, é porque falta essa energia, esses nutrientes para a formação desse ciclo de energia para você se sentir bem, para funcionar, para o corpo aí se restabelecer, tá bem? Então, as frutas têm o seu papel. Aqui, que nem a Rá colocou, eu consumo muita maçã, laranja, pêssego, kiwi, uva, ameixa, nectarina, banana, amora e acerola. Legal, tá vendo? São frutas diversificadas. Tem frutas que para o quadro de síndrome fúngica que não favorecem, que podem ser consumidas outras sem problema nenhum, como kiwi, amora, acerola. Então você pode fazer ciclos com a nectarina, com a ameixa. O que eu não sugiro é ameixa seca, é fruta seca. Foge de fruta seca. Eu sei que fruta seca é gostosinho, eu amo comer fruta seca. Tem algumas pessoas que colocaram assim para mim. Eu amo comer as frutas desidratadas, mas às vezes a questão da gente amar muito um alimento pode ser, anota aí, amar muito um alimento específico, docinho e tudo mais, e isso pode ser por conta do crescimento dos fungos. Eles estão pedindo, tá? Para você se alimentar desse grupo específico, porque é assim que eles vivem dentro do corpo. Então você fica viciado nesse perfil de alimento. Aí você cria o vício, tá? Então é o vício da fruta seca. Tem gente que abre um saquinho de fruta seca e come assim compulsivamente, tá? Então isso pode ser sinal, sim, do crescimento aí de fungos, tá? Banana não tem problema. Banana é uma ótima fruta para o período da tarde e da noite. É uma fruta que relaxa. Tem gente que come pós-treino, tá? Tem gente que gosta de comer pré-treino. Mas por ser uma fruta aí que tem uma composição
que favorece o relaxamento, a produção de serotonina, é legal consumir no perfil da tarde, não que te impede de consumir em outro horário, mas quando você está com vontade de comer doce, quando você está se sentindo um pouco irritada, sintomas de TPM, é uma fruta que favorece bastante o quadro, tá? Às vezes você acorda e come banana sem mais nada, banana não vai tirar fome necessariamente quando você está com muita fome, né? Você vai precisar comer mais de uma banana. Se você come banana um pouco mais verde, você se sente mais saciado porque ela vai ter mais fibra. A fibra é chamada inulina, amido resistente, tá? E aí você se sente mais saciado. Agora você come a banana bem docinha, aí você, comi e já tô com fome de novo. Cadê? É porque ela é absorvida bem rápida, tá? A Marcele, acho que chegou um pouquinho depois do começo da live, ela está perguntando aqui, ameixa seca comprada a granel pode ter fungo? Alimentos a granel não favorecem o tratamento da síndrome fúngica, tá? Então, isso aí já responde a sua pergunta. Porque é difícil a gente ter o controle da manipulação desses alimentos a granel, tá? E se você está com seu sistema imunológico enfraquecido, você vai correr risco? Não, não corre risco, tá? Eu brinco sempre aquela questão do tiozinho vendendo um amendoim no farol, ou na praia. Quem nunca comeu um amendoim, uma fruta ali, alguma coisa vendendo na praia? Se o seu sistema imunológico está bem, ele vai dar conta ali, né? Se tiver alguma coisa tóxica, a gente espera que ele dê conta. Ou o seu corpo vai estocando essa toxina e depois pode dar ruim, tá? Então, evita, tá? É importante você resguardar o seu corpo. Porque a questão da síndrome fúngica, o que acontece é o seguinte, como ela não deixa a pessoa acamada, a pessoa tem a síndrome fúngica, tá com problema, ela não tá acamada. Ela tá bem, tá vivendo, tá fazendo as coisas dela, tem um final de semana, viaja. Só que o sistema imunológico está enfraquecido. Então, qualquer gatilho, qualquer coisinha, a pessoa fica doente, fica debilitada, não tem libido, tá com a pele ruim, a pele não tá bonita. No meu caso, quem me acompanha há mais tempo já sabe dessa história, a questão do eczema, da dermatite que eu tive. Cada pessoa vai ter um sinal e sintoma diferente, tá? E aí vai e volta esse problema e a pessoa acha que curou quando ela não faz o tratamento da síndrome fúngica. Só que aí some, vamos supor, a pessoa tem um problema, candidíase vaginal, some e depois volta. Então é uma infecção de repetição. Então vai e volta o problema, tá? É aí a caspa, é a micose que não vai embora. E a pessoa acha que está normal, mas não está, tá? Porque não é normal viver assim, não é normal viver com um corpo com fungos em grande quantidade, tá? Fungo é normal, mas fungo demais não é. Ele vai te enfraquecer. E aí ele te enfraquece e deixa você suscetível a mais e mais doenças. Você perde a vontade de fazer as coisas, você perde o ânimo. E é essa que é a principal questão, tá? Você perde a sua essência, você perde a sua vitalidade. Você perde a tua função principal de desenvolver tarefas e de fazer as coisas. E você acha que é uma coisa, às vezes, que é psicológico, tem alguma coisa acontecendo. Não, gente, isso tem a ver com nutrição, com alimento, tá? Não é, mesmo que quando a pessoa, juntando, fazendo uma liga aí, mesmo quando uma pessoa há um quadro de depressão, isso tem relação também com a alimentação, tá? Porque se falta nutriente, há quadro depressivo, tá? Há quadro depressivo porque se você não tem produção, recaptação de serotonina, hormônio que começa no intestino, é porque você não está absorvendo nutriente. Tem alguma coisa acontecendo. Então, um psiquiatra, um psicólogo que não trabalha em conjunto com nutrição, está falhando, tá? Tem que trabalhar em conjunto. Por isso que é interdisciplinar, multidisciplinar, saúde integrativa, tá bem? É assim que funcionamos. O nosso corpo não é uma parte separada do outro, funciona tudo junto, gente. A gente foi ensinado eu tô com problema no pé, é o pé que tá com problema. Não, você tá com a micose lá na unha, o problema é no intestino, tá? O problema começou ali, o crescimento do fungo. Então, eu vi aqui que vocês entenderam bem a questão das frutas, tá? A Carolina colocou aqui, tenho isso, caspa, língua branca, candidíase vaginal e irregularidade no intestino. É isso, é um conjunto de sinais e sintomas, síndrome fúngica, tá? Então, quadro de síndrome fúngica tem tratamento, você não precisa conviver com o problema, tá? Achar que tem que ser assim.
Não, tem tratamento, você pode sair dessa, mas você precisa seguir um passo a passo, tá? Não adianta ficar. Eu até coloquei ontem nos stories, vou atirar nisso, vou tomar chá disso, vou consumir isso, vou colocar esse suplemento e colocar de maneira aleatória. Então, sem um ritmo. Você precisa ter um ritmo, ter um entendimento. Aí você tem um ritmo, um entendimento, eu estou entendendo o que está acontecendo com o meu corpo, eu estou aplicando passo a passo, eu tenho uma mentoria, eu tenho para quem perguntar, eu tenho suporte, eu não estou sozinha nessa, não estou sozinho, porque, gente, há muitas pessoas com o mesmo problema, tá? Você não está sozinho, sozinha. Às vezes a gente acha que só está acontecendo isso com você. Não, tem muita gente. Isso é bem comum, é natural do corpo do ser humano ter os seus altos e baixos. Isso pode acontecer com qualquer um. A questão é identificar o quadro. Porque se você identifica o problema e você usou a medicação, usou a pomada, o problema vai e volta, vai e volta, vai e volta, você entendeu que a causa não está sendo tratada. Você estava ali mascarando o problema. Estava lá, igual no meu caso, a primeira conduta médica foi corticoide. Passa corticoide, passa corticoide. Pro resto da vida corticoide. Que isso, gente? Não, pode ser assim não, tá? Claro que a medicação tem a sua importância, tem o seu valor. Ela nos livra da morte em grandes situações. Mas para um problema crônico, para um problema de repetição, que não funciona um antifúngico que te adoece, porque machuca fígado, né? Atrapalha o processo de detoxificação, que aí como que você vai eliminar a toxina do fungo? Vamos supor, você consumiu um alimento que está contaminado por fungo. Um exemplo, aquele morango maravilhoso, lindo, ele estava ali do lado de um moranguinho com fungo. Mas você não viu, você não sabia, tal, você comeu. E aí tinha ali a micotoxina, a presença do fungo. Você está tomando um antifúngico. E aí esse antifúngico enfraquece o seu fígado, só que você precisa eliminar a toxina que você comeu sem querer. Como que o fígado vai dar conta desse processo? Entendeu? Por isso que é um tratamento que, na maioria dos casos, não funciona, itraconazol, fluconazol e tudo mais, tá? Então é importante entender isso. Obrigada, Ana, pelo elogio. A Dulce colocou aqui sobre os problemas aí com candidíase. Legal, Dulce, obrigada pela sua mensagem. Ela colocou os problemas de síndrome fúngica, principalmente candidíase, está dando um baile na medicina tradicional. O ginecologista olha para a paciente e diz que não sabe mais o que fazer com ela. A gente sempre tem o que fazer, tá? É importante saber que sempre tem o que se fazer. Claro que aqui a gente está falando de um problema crônico, tá? Uma infecção de repetição. Então, se é uma infecção de repetição, que você já tentou medicação, já passou pomada, você já entendeu que a causa não está sendo tratada, tá? E aí, virar essa chave, ter esse entendimento, essa conversa que a gente vai ter aqui todas as manhãs, faz parte do processo de ir virando essa chave, de entender que você não está sozinha aí nesse processo, que tem tratamento, que há um passo a passo a ser seguido, que a nutrição é poderosa. É você acreditar no poder daquilo que você coloca no prato todos os dias, do alimento que você ingere. E claro que isso tem história, né, gente? Tem todo um passado teu aí de alimentação daquilo que você acreditou que era o melhor para você. Acreditou no sentido de que você olhou para o seu pai e sua mãe, o que eles comiam? Ah, você vai lá e repete o padrão. Eu até dei um exemplo aqui um dia, eu estava num restaurante, vou contar um outro exemplo. Nesse mesmo restaurante, porque é um restaurante que eu passo aqui perto, sempre que eu quero comprar alguma coisa, eu passo nele. Tinha uma família se servindo no buffet, e aí a mãe foi colocar comida para uma filha que tinha mais ou menos uns 10, 12 anos. A menina podia colocar no prato os alimentos, porque ela já tinha por volta aí de 10, 12 anos, tá? Então ela já tem a capacidade de escolher, tomar decisões e de colocar aquilo que ela foi ensinada pelo pai e pela mãe, espera-se. Mas não, a mãe foi fazer o prato dela. Estou usando isso como exemplo só por essa questão do hábito que eu acabei comentando aqui com vocês. E aí a mãe colocou no prato dessa menina, esse aqui é um exemplo real. Colocou macarrão, tinha polenta, tinha várias coisas, mas ela colocou macarrão, colocou polenta, tá? Não colocou nenhum vegetal e pediu um suco de melancia para pré-adolescente.
Então, assim, a criança, a pré-adolescente, sem nenhum poder de decisão sobre a alimentação dela, vai ser um adulto que não vai ter informações para se alimentar, ela não tem educação nutricional, ela come o que a mãe coloca para ela, que ela acredita que aquilo é saudável, tá? Era uma polenta frita, tá, que tinha lá. Então, o padrão de alimentação, de comportamento alimentar daquela pré-adolescente é aquilo que vai se estabelecer para a vida adulta, tá? E aí, às vezes, aparece algum problema na fase adulta, e aí esse resgate de informações, a pessoa para pensar e fala, nossa, mas como foi minha alimentação na fase dos 20 e poucos anos, dos 30 e assim por diante? A gente tem um reflexo daquilo que a gente foi ensinado, tá? E aí o corpo, ele tenta dar conta, ele tenta dar conta com aquilo que está sendo enviado, tá bem? A Mirella colocou assim, perdi a questão das frutas. Vai ficar salva, tá, Mirella? Vou jogar aqui no feed, vai ficar salva. Aí você pode ver que é o comecinho da live que eu falo. Comecinho não, os 20 minutos, 25 minutos iniciais. A Cami colocou, só melhorei da candidíase depois de fazer o passo a passo do e-book. Exatamente, tá vendo? Síndrome fúngica tem tratamento. E por que o termo síndrome fúngica é utilizado? Porque dificilmente a pessoa só tem um sinal e sintoma, é um conjunto de sinal e sintoma. Então, a síndrome é quando a pessoa tem mais de 3 sinais e sintomas, tá? Que incomodam o corpo, por isso que é chamado de síndrome fúngica. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui de vocês. A Dani colocou aqui, já gastei horrores com remédios e pomadas. Isso acontece com bastante frequência quando não há a informação. Porque se você não tem a ferramenta, você fica ali no mesmo processo, você fica buscando ajuda porque você não tem outra informação, você não tem outra base para ser seguida. E você é induzida, você é ensinada por aquilo que você vê na televisão, por aquilo que você vê na internet, uma propaganda. É uma propaganda da Bayer, da pomada antifúngica. Eu tô falando da Bayer porque ela é a principal que faz uma pomada aí que é vendida em prateleira. Então você vai sendo induzido por essas corporações a seguir esse perfil de tratamento. E ninguém chega em você, encosta no teu ombro e fala, olha, você está no caminho errado. Não é esse caminho que vai vai corrigir a causa, tá? O crescimento aí desses fungos. A Ângela colocou aqui que está aprendendo muito, que está com infecção de repetição, diverticulite e tomou antibiótico a cada 2 meses, 6 crises em 1 ano. Então, é disso que a gente está falando, a infecção de repetição, que vai e volta, e você fica preso numa medicação, e aí a medicação, por exemplo, o antibiótico, ele deixa de ser a chave de ouro para salvar a vida, para ser um uso crônico, que atrapalha todo o funcionamento ali da harmonia que tem dentro do seu intestino, porque pensa, é um batalhão. Pensa que tem os soldados ali, você começa a eliminar todos esses soldados, não sobra soldado. E aí quando você volta a se alimentar, aí você vai lá e manda de novo a medicação que tira todos os soldados. E aí o corpo ele vai ficando fragilizado, tá? Então o batalhão fica enfraquecido e o seu corpo não consegue dar conta. Então é preciso tomar muito cuidado na decisão de medicações por uso de repetição, uso contínuo. É importante sempre ver esses pontos, tá certo? Não, a pera não, Isa. Não tem problema em consumir pera, tá? Fica tranquila. No e-book tem o passo a passo. No método, para quem não entendeu a diferença do método para o e-book, que eu sei que muitas pessoas perguntam, o método, ele tem todo o tratamento em curso, em vídeos, tá? E também tem a minha mentoria. Então, você recebe uma mentoria ali após assistir o vídeo, tirar suas dúvidas, a gente tem um grupo de apoio, tudo isso. O e-book é a parte do tratamento, do passo a passo da síndrome fúngica, tem um tratamento lá por escrito para você seguir, tá? E tem uma área de suporte que é tirado as dúvidas por escrito também. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Nós seguiremos com essa sequência de lives pela manhã. O link fica no perfil, tá, Cá? Sobre o e-book, método. Sempre esse link eu vou deixar no perfil. Eu coloco nos stories também. O link tá lá. Eu vou continuar com essa sequência de lives porque eu sei que é um conteúdo que precisa
sempre a gente conversar sobre ele, ter mais informação, ter mais aprofundamento. Então, vamos juntos aí nessa. Você não está sozinho nessa, você não está sozinha, porque há um número de pessoas grandes aí que não têm essa informação, que estão passando por esse problema fúngico, que é comum, tá, gente? É comum, apesar de não ser normal, que a gente não tem que conviver com ele, tem tratamento, só que você precisa ter essa virada de chave, tá? E se você não vira a chave, você continua ali pegando várias informações, aplica do jeito que você acha que é o certo, mas que às vezes para aquele momento, para aquela fase, a terapia nutricional que você está fazendo, quando eu uso a palavra terapia nutricional, eu quero dizer o que você está comendo ali com frequência, tá? Então você colocou isso, você acha que o tratamento da síndrome fúngica vai ser com esses alimentos e você pode estar no caminho errado. Então segue o caminho certo, segue a terapia nutricional para síndrome fúngica. Trata isso, tá? Vira a chave, trata isso e aí depois você tem a liberdade nutricional para comer o que você quiser, tá? Porque um corpo que funciona, que está com o sistema imunológico legal, ele vai responder bem aos alimentos, mesmo que não sejam alimentos legais, tá? Ele vai conseguir dar conta do recado. E aí, com a sabedoria, com a informação certa, você já vai ter mais background, mais informação para falar assim, não, isso aqui não é legal para mim, eu sei que isso daqui eu tenho que comer com moderação e tudo bem, não vai ser um peso nas suas costas. Não vai ser um peso, porque você vai estar bem, você sabe o caminho, você sabe por onde ir, tá? Então não se perde aí no seu processo, segue o passo a passo e seguimos com as lives todos os dias às 7h49 da manhã de segunda a sexta-feira. Tem o canal do Telegram, tá? Que é Pessoas Bem Nutridas, que eu também mando informações por lá. E outros detalhes estão aqui no link do perfil, só entrar no meu perfil para você ver as informações de e-book, método, que as inscrições encerram na quinta-feira, tá? Não fica aberta para sempre a inscrição para o método, vai fechar. Se lotar antes de quinta-feira, fecha antes. Caso contrário, fica aberto até quinta-feira para eu dar suporte aí para as pessoas que estão em tratamento. Um grande beijo, gente. Bom dia. Eu ia falar boa noite, porque eu tô acostumada a fazer a live de noite. Bom dia para vocês. E vamos com tudo, tá? Um grande beijo.